concordam, vai aí um telespectador perguntando, os irmãos concordam que muitos pastores e membros não têm mais o Espírito Santo em falar em línguas e mesmo assim continuam falando pelo fato de terem decorado as palavras que já saem espontaneamente? Tem muita gente hoje em dia falando em língua de forma decorada, pastor? Acredito que sim. Acredito que sim. Por hábito, mas também pela questão de que a evidência do falar em línguas no meio evangélico mostra eu ser mais santo que o outro, mostra eu ser mais religioso que o outro. Então essa questão de mostrar essa evidência no falar em línguas, principalmente em público, pode se tornar uma vaidade. Pode se tornar uma vaidade. Por que não? Por que não podemos dizer dessa forma? Quer dar uma espiritualidade. Isso, aí eu sou mais espiritual que você. Aí chatada, o cara começa lá e as pessoas se impressionam com aquilo e pode até... Isso aí, não vamos generalizar, claro, que nem todos fazem isso, mas há sim no nosso meio. Essa tentação. Eu posso concordar com o ouvinte que mandou essa pergunta para nós. Ok. Na verdade, existe uma grande diferença entre você ser batizado e receber o Espírito Santo. Na verdade, todos nós, ao crermos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. Uma vez praticando o pecado e em marcha com o pecado, naturalmente o Espírito Santo se afasta. Exemplo clássico aí de Sansão, quando o Espírito Santo se afastou dele. Então, quando você aceita Cristo como Salvador, você recebe o Espírito Santo. Porém, isso não define tudo na esfera espiritual. Eu preciso buscar o revestimento, que é a busca do batismo com o Espírito Santo. Agora, obviamente, existem pessoas que acabam gravando. Isso na área psicológica, isso é muito bem entendido. Você ouve uma frase várias vezes, daí você decora automaticamente e acaba repetindo. Então, existem expressões aí de línguas estranhas que não vem nada de Deus. Na verdade, são línguas esquisitas. Esquisita nisso. Diga aí, essas línguas esquisitas existem, né? Pois é, existe. Inclusive, concordo com os colegas debatedores em relação à ostentação. E isso estava acontecendo em alguns momentos na igreja que estava em Corinto. Paulo fala para falar em secreto, né? No quarto. Paulo fala, desde que, se não há intérprete, realmente deve-se fazer isso. Agora, foi feita uma pesquisa na universidade lá nos Estados Unidos, Columbia, eu li um artigo, não me lembro o autor, chega a dizer que línguas espirituais ou estranhas foram, a grossolália, né, foram gravadas e foram levadas para doutores em linguística, ok? Então, o que aconteceu? Eles ouviram as línguas, porque traduziam uma coisa, palavras. Agora, a interpretação de línguas, que é um dos dons espirituais, é a interpretação de uma mensagem. Logo, eles pesquisaram, quer dizer, eles ouviram como doutores em linguística e chegaram a uma evidência, Pablo, que ali realmente tinha estrutura de línguas, de língua, mas eles não compreendiam. Mas as mesmas línguas que foram imitadas por uma criança, as mesmas línguas, como bem frisou o pastor, nosso colega, pastor José Carlos, levaram até os doutores em linguística. E lá eles observando, não tem estrutura de línguas. Então não estava na esfera espiritual, e sim de imitação. Paulo caracteriza como língua de anjos, né? Da língua dos anjos. Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos anjos. Nós precisamos também compreender que o falar em línguas, a língua real, o dom do Espírito Santo edifica a si próprio. Se não houver intérprete, ela não há nenhuma edificação para o corpo de Cristo. Então é melhor que nem todo mundo vai falar em línguas. Claro que não. Claro que não. É um dom específico para alguns. É um dom e como. Então isso não está alinhado ao batismo. De línguas. Pode ser que de repente a pessoa, ao ser batizado, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E pode ser que o cidadão nunca mais fale em língua. Porém, a vida contínua de comunhão vai dar a ele, Deus vai dar a ele variedade de línguas. Paulo fala em falar no secreto, eu acho interessante, porque no secreto a língua tem mais chance de ser autêntica e genuína, né? Porque ninguém está te vendo, então não dá pra falar para ninguém ali, né? É você e Deus. A chance dela ser mais autêntica
a probabilidade é maior no secreto do que no público. Porque no público aquilo que o pastor Alexandre falou, né? O cara pode sentir a tentação de se tornar um vaidoso, mostrar uma espiritualidade de repente que ele não tem. Que a verdadeira espiritualidade, ela é discreta, ela não mostra que ela é na simplicidade, é no dia a dia, é nos relacionamentos humanos. Então é isso que é importante a gente analisar. Eu costumo dizer, Pablo, não obstante ser membro de uma denominação, né, Assembleia de Deus, desde meus 16 anos de idade, estou com meus 50 anos, mas ministramos em várias denominações, né? Igreja PIB, Primeira Igreja Batista em Nilópolis, por exemplo, e outras relacionadas, amigas, co-irmãs, Anchieta, presbiteriana, o reverendo Daniel Play, nosso amigo, tem um ex-aluno nosso que estudou no Betel, estudou 5 anos no seminário presbiteriano e foi aluno nosso no seminário teológico Adonai, saudoso pastor Natalício Birajé Moreira, né, e tal. No entanto, a Bíblia diz que o espírito do profeta, o meu espírito, é sujeito ao profeta. E eu costumo dizer que tem alguns segmentos e até algumas congregações que acham que o pregador ele tem que dar 3 saltos mortais, falar 15 minutos em línguas espirituais Saltos mortais. Para dizer que é espiritual. Então, carisma, eu tenho 2 filhos pregadores, Jonatas e o Jadiel, e sempre digo isso para eles, orientando. E o mais novo, né, o Josué, que carisma é uma coisa, caráter é outra. O indivíduo muitas vezes ele carismático demais, mas o caráter, e muitas vezes aquele que tem o seu estilo, cada um tem o seu estilo, né? Certamente John Wesley, que tinha uma linha arminiana, tinha o seu estilo, o Whitefield, pregador ao ar livre, tinha o seu estilo, Calvino, Lutero e assim por diante. Contudo, havia uma manifestação do Espírito Santo. A história moderna mostra isso. Então cada um tem seu estilo, sua maneira, e o Espírito Santo ele distribui os dons da maneira que ele quer. Agora tem, infelizmente, esse mito, essa falsa interpretação bíblica, que a espiritualidade está em muito barulho. E às vezes há muito barulho, mas na verdade não há unção. Entra um pouco o que nós falamos sobre a questão de decorar as línguas. Porque é o seguinte, eu costumo dizer que quando falta argumento para o pregador, quando lhe falta conteúdo, ele então apela às línguas ou apela a mandar a igreja glorificar. Porque lhe faltou argumentos. Tem que dramatizar lhe faltou conteúdo na mensagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o povo para o fogo. Eu vou mandar uma rajada de línguas estranhas e mandar o povo glorificar. Eu sempre digo isso, que um machado, quando ele está afiado, ele não precisa fazer força. Isso acontece. Às vezes o cara quer fazer força quando não está afiado. Aí ele tem que gritar, pular, rodopiar, dar cambalhotas. Para dramatizar. Aqui a gente tem uma espécie de cultura do ódio no nosso país. Depois vale a pena até um tema aí, produção, para a gente abordar a cultura do ódio. Que é aquele cara que está falando, gritando. Às vezes tem mais credibilidade do que o cara que fala manso e sereno. Que está ensinando. Porque já viu pessoa assim que tem uma personalidade tão forte, pode estar falando um monte de besteira, mas se tiver uma personalidade forte, parece que o público olha com um olhar de atenção, de credibilidade, exatamente por causa dessa cultura do ódio. E aí o homem lá, sereno, mas está falando verdades profundas, libertadoras, às vezes a pessoa não consegue observar. Isso acontece de maneira até inconsciente do indivíduo, porque ele entende que o dom que ele tem deve ser expressado fisicamente. A gente precisa ter muito entendimento quanto a isso, que a manifestação da alegria na forma corpórea, ela se manifesta de muitas formas. A grande questão é que o nosso nobre pastor Sandro falou, exatamente, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Agora, por exemplo, nós temos 2 grandes ícones do Atos dos Apóstolos, que é Paulo e Apolo. 2 grandes homens cheios do Espírito Santo. Apolo foi um homem inteligentíssimo, sábio, tomado pelo Espírito Santo, porém, em momento algum, a gente vê Saulo falando, ou melhor, Apolo falando em línguas estranhas. Aí encontramos um Paulo tomado, cheio do Espírito Santo, expulsando demônios, fazendo maravilhas. Eu vi relatos de Jesus falando em línguas estranhas, e Jesus era cheio do Espírito Santo. Exato.